2 de dezembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o professor Ricardo Rocha dando uma perspectiva do ponto de vista econômico e financeiro para 2018. O advogado Piraci Oliveira dando importantes dicas para os empresários, além de muita informação. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o economista e sócio-diretor da Crescimentum, Guilherme Marbach, que falou sobre a Pesquisa Nacional de Valores 2017. Fique conosco. Quais as perspectivas da economia para o ano que vem? Como as eleições podem afetá-la? O professor Ricardo Rocha nos dá um panorama. Bom, se a gente olhar para o ano de 2018, nós temos boas perspectivas de melhora da economia. Essa melhora já vem ocorrendo em 2017 e tem alguns fatos que acho que vale a pena a gente reforçar para o pequeno e médio empresário. Primeiro, que a queda da inflação e o controle dos gastos públicos, embora o orçamento ainda esteja muito ruim, permitiram que o Banco Central derrubasse o juro. Quer dizer, todo empresário sabe que se a taxa de juro básica cai, o crédito, tanto para consumo como para capital de giro, fica mais barato. Isso favorece o empresário nas duas pontas, então tem uma pequena melhora. Talvez a gente ainda não tenha percebido essa melhora de forma mais intensa esse ano por conta que a renda do trabalhador, do consumidor, ela caiu. Tem muita gente ainda desempregada, mas o desemprego, vamos dizer assim, parou de crescer. Isso é uma boa perspectiva. Com esse juro baixo, 2018 tem toda a condição de você voltar a ter um PIB aí entre 1% e 2%. Por que você está fazendo uma projeção com tanta diferença, né? Que 1 para 2 é uma diferença muito grande. Porque nós temos aí algumas coisas relacionadas não diretamente à economia. Tanto do ponto de vista da política internacional, como é que fica a taxa de juros nos Estados Unidos, como é que acomoda o crescimento chinês, e não podemos nos esquecer que teremos eleições o ano que vem. De qualquer maneira, a perspectiva é positiva. Acho que o pequeno e médio empresário que desacelerou seu investimento por prudência, talvez antecipe a contratação, porque a mão de obra pode ficar um pouco mais cara, verifique se as suas finanças estão bem, pense em algum produto novo que talvez possa ser interessante, mas eu acho que de forma geral, o ano que vem a gente tem uma perspectiva de melhora para a economia. Agora, a gente não pode esquecer que o ano que vem iremos votar. E o resultado das urnas tem um impacto muito grande. E não só o resultado das urnas, né? A hora que as pesquisas eleitorais de fato começarem a sair, isso influencia na decisão do empresário de aumentar ou não o seu investimento. Então, temos que nos debruçar sobre esse tema. Se pudermos escolher bem, teremos, a partir de 2019, uma perspectiva de crescimento anual do PIB entre 2% e 3% por pelo menos 5 anos. Eu acho que isso traz um alento, uma esperança para todo mundo, principalmente para o pequeno e médio empresário, né, que para poder continuar pagando salário, pagando encargo, faz milagre. Mas quem sabe esse milagre vai acontecer e nós possamos ter aí um período de crescimento razoável nos próximos 5, 6 anos. Assim eu espero. A 30ª edição do Prêmio Empresa, Empresário e Personalidade do Ano ocorreu no último dia 23 de novembro. A premiação foi realizada pelo Jornal da Zona Leste, por iniciativa do seu diretor, o jornalista Antônio Carlos Cimino. São 30 anos, na média 20, 22, 25 empresários. Nós já homenageamos mais de 600 empresários. Então, são 600 diplomas que estão pendurados nas empresas onde foram homenageadas. Então isso para nós é uma maravilha, é um orgulho estar premiando. Com isso nós incentivamos quem ainda não foi homenageado a melhorar-se, para que no ano seguinte possa ser indicado. O Simp foi uma das empresas premiadas no evento. A premiação tornou-se uma das mais respeitadas condecorações de São Paulo, valorizando profissionais e organizações que se destacaram em suas áreas de atuação. E eu tenho falado muito isso. Nos dias de hoje, é muito difícil você confiar em alguém.
E no Cury, pode confiar que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa ímpar, amigo de verdade. Quando precisa falar alguma coisa, te puxando a orelha, ele fala olhando nos seus olhos, e isso é maravilhoso, porque nem todo mundo gosta de conselho, né? No dia 24 de novembro, muitos empreendedores e empresários participaram do evento Prevenir para Preservar no auditório da Prefeitura Regional de São Mateus. A realização foi da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com o apoio do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O foco foi apresentar ações preventivas para evitar irregularidades ambientais, a busca pelo empreendedorismo sustentável e produzir sem agredir o meio ambiente. Esse momento é muito importante de interagir, né, para que todas essas organizações, atores desse ecossistema possam interagir, para que possa trocar experiências, oportunidades e que realmente possa ter esse espaço para um desenvolvimento econômico e sustentável. Com o desenvolvimento nosso aqui e as indústrias, as empresas, o setor de comércio e serviços vindo para cá, que a gente tem uma grande área abrangente aqui que pode ser desenvolvido, isso vai favorecer a população que mora aqui, que às vezes passa o dia todo fora e vem só para dormir, no outro dia retorna de novo. A reforma trabalhista vai se consolidando, começam os primeiros julgados e os entendimentos passam a se formatar de modo mais claro. Ainda há muita dúvida acerca da aplicabilidade da questão aos processos em andamento, mas o fato é, na questão material, as regras já estão vigendo e vão passando a se moldar à realidade. No programa de hoje falaremos sobre formas de rescisão de contrato de trabalho. Houve profundas alterações nesse quesito para a modernização das relações. Muito bem, o primeiro item que passa a existir, e agora de maneira muito mais clara, é o chamado acordo por mútuo consentimento. Então aquele empregado que quer sair da empresa, não quer pedir demissão, e a empresa não quer demitir por uma questão de custos, já goza da possibilidade de se fazer um acordo para demissão. Aquela famosa situação de me manda embora para fazer um acordo, agora é lícita. Acordo por rescisão de contrato de trabalho se faz com a concessão mútua. O empregado abre mão de metade do aviso prévio, o empregador paga apenas 20% da multa, que seria 40%, não há direito ao seguro-desemprego e do fundo de garantia depositado, o empregado recebe 80%. Então abre-se mão de uma parte em nome de uma rescisão consensual, tranquila e segura. O segundo ponto bastante importante na rescisão dos contratos de trabalho é a possibilidade da rescisão extrajudicial, processo ou acordo extrajudicial. Isso funciona assim. Está havendo a rescisão de contrato de trabalho, há dúvidas com relação a parcelas a serem pagas, horas extras, diferença, aviso prévio, qualquer tipo de discussão, então parte-se para o acordo extrajudicial. O acordo é feito com 4 partes: o reclamante, seu advogado, a empresa com o seu advogado. Então 2 advogados, um de cada parte, e as 2 partes se sentam à mesa, estabelecem então quais são os pontos de dúvida, quais são os pontos que devem ser tratados nessa negociação. É feito um termo de acordo muito similar àquele que é gerado em processos judiciais. Esse acordo é firmado por todas as partes, reclamante, reclamado, empregado, empregador e seus advogados. Ali consta a natureza do pedido, a natureza do acordo, a forma de quitação, de pagamento, a incidência tributária de acordo com a lei. É firmado esse acordo e uma das partes então protocola para a homologação de um juiz do trabalho. O juiz do trabalho fica impedido de reavaliar o mérito da discussão. Ele vai verificar se no aspecto formal está claro, se os valores estão razoáveis, as partes estão devidamente representadas, o advogado não pode ser o mesmo por questões óbvias e, portanto, o juiz dá a
homologação judicial a um acordo que foi feito de modo extrajudicial. Isso traz os efeitos da coisa julgada, extingue-se o contrato, que bem sabemos, não há mais necessidade de ser homologado no sindicato ou na DRT, pode ser feito diretamente no âmbito da empresa. São modificações bastante modernas, oportunas, que vão trazer segurança jurídica para as relações do trabalho. Fique atento, no próximo programa voltaremos com o tema Reforma Trabalhista em 2018. Até lá! Entrevista da semana. O nosso tema de hoje é quais são os valores de 2010 comparado com 2017 na opinião dos brasileiros. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é Guilherme Marbach, da empresa Crescimento. É um prazer recebê-lo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. O que foi feito? Foi feita uma pesquisa nacional? Nós utilizamos o método da Barrett Value Century, que foi fundado pelo Richard Barrett, em parceria com a Datafolha, o Instituto Datafolha, que foi o nosso parceiro para efeito de qualificação da base amostral, dando uma representatividade do que é o brasileiro. Isso foi feito em 27 estados da federação. E também foi o nosso parceiro logístico para conseguir fazer a captura dos dados. Mas toda a metodologia é trabalhada pela Barrett Value Century. Quais foram os resultados da pesquisa? O que o brasileiro acha do brasileiro? Enfim, qual o primeiro dado dessa pesquisa na sua avaliação? Muito bom. É curioso porque o brasileiro ele se localiza como um indivíduo alegre, um indivíduo pacífico, um indivíduo família e bastante honesto, mas ele olha para o brasileiro como se ele colocasse na terceira pessoa um outro indivíduo, que esse é violento, ele é corrupto, ele é desonesto e criminoso. Então isso já revela alguma coisa bastante curiosa a respeito do brasileiro, e não houve muita diferenciação do que a gente conseguiu identificar agora em 2017 perante 2010, é que ele localiza, ele não assume como protagonista do que é a realidade. Ou seja, o problema não é meu, é dos outros. Exatamente, o problema não é meu, é dos outros. Ele localiza as questões na terceira pessoa, como se o brasileiro fosse outra pessoa. Ou seja, ele não faz parte do problema. Não faço parte do problema, e o pior é que também não faço parte da solução. Então, também ele coloca que o que tem que ser resolvido também por outros. Então, essa é uma característica que foi identificado tanto em 2010 quanto em 2017. Se manteve igual? Se manteve igual, mas aí é que a gente tem alguma nuance que nos revela um dado que nos traz alguma esperança, eu como analista, quando eu verifico, porque, por outro lado, ele já começa a colocar como soluções do futuro alguns valores que são valores individuais. Quais são esses valores individuais? Ele começa a colocar, deixa eu pegar aqui os dados, ele começa a colocar, por exemplo, deixou de ter dentro do que é a característica de valor pessoal do brasileiro, por exemplo, esperança e justiça social, esses valores são valores que caíram, esperança e justiça, e entraram aprender sempre e coragem. Então, quando você coloca, eu saio dos 7 de valores pessoais, esperança, e entra coragem, eu estou dizendo o seguinte, esperança eu estou esperando que alguém resolva, as organizações têm que resolver. Quando eu coloco coragem, isso já aponta um pouco para o protagonismo, já aponta um pouco para o cidadão querendo resolver as questões. Assim, da mesma forma, quando aparece aprender sempre. Aprender sempre ele é um valor que ele não tinha sido localizado na pesquisa de 2010, e ele entra agora como um caminho de soluções alternativas. E aprender significa o indivíduo protagonizar também. Me parece que na pesquisa tem alguma coisa sobre o perfil do brasileiro, que ele é relacional. Isso, exato. O que significa isso? O modelo do Barrett, inspirado na pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, ele localiza onde estão os valores no nível de consciência do indivíduo. E ele distribui isso em 7 níveis, partindo do nível de sobrevivência, depois relacionamento, autoestima,
transformação, coesão interna, coesão externa e o serviço. Os 3 primeiros níveis são os níveis mais do ego, os níveis mais acima, os níveis mais da alma, vamos chamar assim. E o brasileiro ele se localiza preponderantemente no nível 2, que é o nível de relacionamento. Então o brasileiro ele dá uma importância muito grande e no seu nível de consciência a relação com as pessoas tem uma relevância muito grande. Nós interpretamos inclusive a partir daí essa questão do que a gente pode se traduzir no jeitinho brasileiro. Eu resolvo as questões a partir do que eu tenho dos relacionamentos com as pessoas. E tem aí uma série de outras interpretações possíveis desse tema. Mas isso significa que ele não acredita que a solução está na eficiência, está na competitividade, mas sim no relacionamento. Ele está muito mais no nível de consciência, o relacionamento, do que o nível 3, que é o nível mais relacionado com a excelência, mais relacionado com a eficiência ou com a qualidade. Então ele localiza com muito mais força, ele se localiza muito mais no nível 2. A pesquisa também mostrou uma tendência voltada à educação. Isso é real? Isso é real. Ele porque a pesquisa ela pergunta para o brasileiro quais são os seus valores pessoais, quais são os valores que você localiza na cultura atual e quais são aqueles valores da cultura desejada. A cultura desejada, quando ele apresenta no nível de consciência valores que ele deseja, ele está dando conta de resolver as necessidades que ele tem. Quais foram os resultados dessa cultura desejada? Olha, esse é um outro dado relevante, um outro dado interessante, que a gente tem uma modificação de 2010 para 2017. Então, por exemplo, elevou-se entre os 10 valores mais votados o valor cidadania, que nem aparecia. De 2010 para 2017. Elevou o nível compromisso, elevou o nível honestidade. Tanto o compromisso como a honestidade são valores individuais que apontam para o protagonismo. E também elevou muito significativamente o valor oportunidade de educação, que ele nem aparecia entre os 10. Que, embora seja um valor organizacional, ele é um valor organizacional, mas que ele se traduz em uma ferramenta para que você possa protagonizar as mudanças. Então, eu não quero aqui dar uma falsa impressão de que o brasileiro ele agora passou a ser o que há enquanto um protagonista para as resoluções. Não é exatamente isso. Ele continua localizando pessoas diferentes. Ele continua localizando aquele que ele próprio diferente do brasileiro. Então ele continua localizando de forma diferente. Mas já é um sinal bem interessante quando ele começa a localizar as soluções pautadas nas suas iniciativas. Então a gente começa a ver um sinal de elevação do nível de consciência do brasileiro, saindo um pouco mais dos níveis básicos de sobrevivência, mas para buscar um pouco mais de significado e propósito. E quando a gente olha para o futuro também, na cultura desejada, ele já começa a posicionar valores individuais que apontam para um protagonismo, apontam para um cidadão protagonista. É o início de uma mudança. É o início de uma mudança. Agora, a questão emprego também deve ter aparecido na pesquisa, imagino eu. Apareceu uma preocupação maior com a questão do emprego. Eu acho que isso é um reflexo, naturalmente, do que estamos vivendo nesse momento, né, com os altos índices de desemprego por conta da consequência dessa crise pela qual estamos passando. E ele aparece como uma das principais preocupações, elevando no ranking para o que era em 2010. Então, 2010 estava no 7º lugar no ranking, em 2017 apareceu no terceiro lugar no ranking. No 4º lugar no ranking, do 7º para o 4º lugar no ranking, ele apresenta como uma solução maior, quer dizer, uma preocupação maior, né? Também tem um destaque importante que quando a gente olha na cultura atual os grandes problemas, o brasileiro em 2010 ele já localizava a corrupção como um dos principais problemas do país. Ele continua a localizar a corrupção como o principal problema do país. Mas o que a gente tinha de 1.382 votos contra uma amostra de aproximadamente 2.500 participantes na pesquisa, ele agora aparece com 1.785 votos contra uma amostra semelhante. Quer dizer, a intensidade da preocupação, a clareza da corrupção como um grande problema, ela está muito mais no nível da consciência do brasileiro do que era. O que apareceu a mais em relação a 2010?
2010, 2017. Outro valor também, que é um valor potencialmente limitante também, que aparece na cultura atual identificada nesse período, é a discriminação racial. E discriminação racial ele já apareceu na 7ª posição do ranking dos 10 maiores problemas, digamos assim. Não que não houvesse discriminação racial, mas que seguramente a partir de que esse assunto passou a ser um assunto de pauta, passou a ser uma preocupação permanente da sociedade brasileira, ele veio para o nível de consciência. Então ele passou a ser identificado como um problema de fato existente que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Entre os jovens parece que apareceu alguma coisa sobre gênero. Exatamente. O que apareceu? Esse também é um dado novo, né? Discriminação por conta do sexo, ela aparece nas faixas, né, de 16 a 24 anos com forte intensidade. Naturalmente porque é a faixa onde você tem a maior pressão por uma afirmação. Também esse assunto é um assunto que ele está permanente, que ele está muito mais em pauta do que o que já foi há tempos atrás. Quer dizer, as discussões de gênero elas passaram a ter uma relevância que nunca teve. Isso é relativamente novo. Como isso está sendo colocado dentro do meio. E, naturalmente, o público mais jovem é o público mais afeito a essa preocupação. Então, o primeiro item que apareceu na relevância foi corrupção. O segundo, qual foi? Na relevância foi corrupção. O segundo foi crime e violência. Esse é um valor que ele subiu na escala, passando na frente da pobreza. Então, veja, a pobreza era o segundo valor de maior preocupação dos problemas identificados pelo brasileiro em 2010, passou para a 3ª posição, crime e violência subiu. E o valor agressividade subiu muito. Então eu acredito, quer dizer, quando a gente interpreta isso, por conta da crise, por conta de todas essas tensões sociais, o próprio desemprego, e também porque você tem agora claramente a expressão que não deixa de ser a violência, todo esse universo que a gente vive relacionado aos aspectos da corrupção e tudo isso que está exposto de uma forma muito clara na mídia, então ele trouxe essa percepção por parte do brasileiro. Os outros itens que apareceram em 2017 foram quais? Dentro da cultura atual, apareceu poluição ambiental, isso também subiu no grau de importância e de preocupação para o que era, analfabetismo, burocracia, discriminação racial, que eu já falei, incerteza sobre o futuro e desperdício de recursos. Então essas são as principais preocupações. Ou seja, nós estamos no início de uma mudança. Sim, eu acredito que o que a gente pode ter como um dado importante é que a gente vê a sociedade brasileira se mobilizando um pouco mais, a gente vê o nível de consciência elevando para que você tenha como valores do brasileiro, não só localizados no nível 1 básico de sobrevivência, mas ele eleva um pouco mais para os níveis 5, 6 e 7, que são os níveis de significado e propósito. O brasileiro começa a buscar isso, e especialmente por conta da crise e, eventualmente, acreditamos, por conta da desilusão com o brasileiro receber de onde ele esperava, das organizações, aquilo que vai prover uma melhor satisfação das suas necessidades, isso começa a despertar que ele tem que tomar as próprias rédeas do destino, e isso é bastante positivo, ao meu ver. Me parece também que apareceu na pesquisa que de uma forma pacífica. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse é um dado bem relevante, é bem importante você colocar isso, porque como o brasileiro se localiza no nível 2, quando ele identifica os seus valores, ele é bastante relacional, e quando ele olha os problemas que ele identifica no país, que não estão localizados no nível 2, no nível 1, isso aponta, é o que nos traz a interpretação de que não é o problema que nós temos, não é nesse nível de relacionamento. Então, o que nós temos das grandes comoções públicas, a grande pressão que ele recebe, não é uma pressão em que ele se sinta ameaçado nos seus níveis de relacionamento, como você encontra em alguns países em que há problemas, graves problemas étnicos, graves problemas religiosos, que trazem
que acabam manifestando-se através de grandes comoções e revoluções, inclusive sociais, etc. Guilherme Marbach, nós queremos agradecer muito a sua participação, a todos os esclarecimentos, parabéns pela pesquisa dos resultados. Espero que isso possa ser divulgado em breve, a íntegra da pesquisa, no seu site e no site do SINP. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!